Vamos continuar então na parte 2, seguindo aqui no parágrafo seguinte. Na área urbana de São Paulo, ó, área urbana quer dizer o quê? Na parte da cidade, né? De São Paulo, por exemplo, existem apenas cerca de 20 a 30 espécies de borboletas, enquanto nos parques da cidade pode ser encontradas até 300. Gente, olha a diferença que chega a ser absurda, né? Enquanto na cidade, no ambiente ali urbano, de ruas, carros, prédios, poluição, a gente consegue encontrar de 20 a 30 espécies de borboletas. Se a gente for para uma área, na mesma cidade, só que numa área de parque, a gente consegue encontrar mais de 300 espécies de borboletas. Olha como a diferença do ambiente, né, é importante, né, para a borboleta, né? Isso ocorre porque a maioria das borboletas se alimenta de frutos que caem no solo. Então, como lá na cidade, né, nesses ambientes de prédios e tudo mais cinzentos, não tem as árvores frutíferas que elas gostam, né? Olha lá, ó, elas ficam mais nas áreas de parque, porque elas se alimentam de frutos que caem no solo. E nas cidades existem poucas plantas frutíferas. Olha lá. Então, mais uma condição que faz com que elas fiquem nos parques, né? Porque nas cidades ali não tem as plantas frutíferas que elas gostam. Então, na área urbana de São Paulo, por exemplo, existem apenas cerca de 20 a 30 espécies de borboletas, né? Enquanto nos parques da cidade podem ser encontradas até 300 espécies. Olha a diferença. Seguindo mais um pouquinho. Os grupos de borboletas que vivem melhor em cidades são os que se alimentam de flores e vivem naturalmente em áreas abertas, como campos, né? Então, ó, os grupos de borboletas que vivem melhor em cidades são os que se alimentam de flores e vivem naturalmente em áreas abertas, como campos. Essas borboletas encontram ambientes ensolarados, semelhantes aos campos, nos quintais e nos jardins das cidades, né? Então, elas se adaptam melhor nas cidades, aquelas que se alimentam das flores, né? E vivem em lugares abertos. Então, porque lá tem lugar semelhante, né? Como nós vimos aqui, ó, os quintais e os jardins da cidade se assemelham aos campos que elas gostam de viver, né? Então, essas que se alimentam de flores são as mais encontradas nas cidades. Entre as borboletas urbanas mais comuns encontradas na cidade de São Paulo estão a amarela, a monarca, a amarelo-negra e a borboleta coruja, a maior do Brasil. Então, olha, entre as mais comuns, então, ó, entre as borboletas urbanas, vamos grifar porque é interessante. Mais comuns encontradas na cidade de São Paulo estão a amarela, a monarca, a amarelo-negra e a borboleta coruja, a maior do Brasil. Olha que interessante. Existem outros exemplos. As lagartas de Stories odiums alimentam-se em baúbas que podem existir em fundos de quintais. Então, embaúbas é um tipo de árvore, né? Podem anotar aí, ó, árvore. Vou anotar aqui também, ó, com letra de mão, de forma. Árvore, né? Assim, aqui, ó, tá? Então, as embaúbas é um tipo de árvore, tá? Então, tem outros exemplos, né? Então, as lagartas de Stories odiums alimentam-se em
embaúbas, né? Então, o que seria esse stories ódios, né? Um nome científico? Provavelmente, né? Bem diferente, difícil de pronunciar, se assemelha muito ao nome científico, que podem existir em fundos de quintais. As lagartas de papilho Scamander usam magnólias. Então, o que seriam as magnólias, né? Flores, tá? As magnólias são flores. Lá, as magnólias são flores. E abacateiros como alimento. A borboleta Pseudolicaena marcias é frequente em jardins e se alimenta de várias plantas como flores pequenas. Então, neste parágrafo aqui, nós vimos outros exemplos de borboletas que vivem nas cidades, né? Próximo parágrafo. Quando o homem derruba árvores, está destruindo os abrigos e os alimentos desses insetos, né? Mais uma vez, insetos aqui está no lugar de borboletas. Então, isso aqui é importante a gente grifar, ó. Quando o homem derruba árvores, está destruindo os abrigos e os alimentos desses insetos, né? E o que acontece se ele... Opa, a mão na frente não dá para enxergar. Então, o que acontece quando o homem destrói o abrigo e o alimento desses insetos? Eles vão sumindo, né? A única maneira de preservar as borboletas urbanas é preservar a vegetação de que se alimentam. Então, a única maneira, né, de nós fazermos com que elas existam, continuem existindo, é preservar, né, é cuidar da vegetação da qual elas se alimentam, né? Agora, no último parágrafo. Para atrair mais borboletas para as cidades, é importante aumentar a diversidade de flores nativas. Ó, então não é qualquer flor, flores nativas. Então, o que vem a ser flores nativas? Eu posso pôr na cidade, né, que eu quero que tenha mais borboleta. Então, eu sou a prefeita da cidade. Ah, eu quero que no ambiente urbano aqui da minha cidade, eu quero ter mais vida, eu quero ter mais colorido, então eu quero que tenha mais borboleta. Por isso eu vou plantar flores da Alemanha. Vai dar certo para a borboleta aqui do Brasil? Não. Então por isso que fala flores nativas, ou seja, próprias, né, do nosso Brasil, que são daqui, que nasceram aqui, essas flores, né? Então, quais são esses tipos de flores que atraem, que as borboletas gostam, né, de comer? Cambará e o aça-peixe. E também arborizar as ruas e parques com espécies nativas. Então, não só flores, mas como árvores também, ó. Como eu sei que são árvores? Porque a palavra arborizar, né, é do ato de plantar árvores, tá? Como nós já vimos no início lá do texto. Como? E o tipo de árvore? E os tipos de árvores? Manacá da serra, o abacateiro, a bananeira, a palmeira, alimentos naturais das borboletas. Então, se a gente quer ter um ambiente mais colorido com a presença das borboletas nas cidades, né? O que é que deve ser feito? Então, lá, ó. Para atrair mais borboletas para as cidades, é importante aumentar a diversidade, né? Ter variedade, ter vários tipos de flores nativas e arborizar as ruas e parques com espécies nativas também, certo? Bom, crianças, então, o texto foi um pouquinho longo, mas é gostoso de saber mais sobre as borboletas que vivem, né, nas nossas cidades. Aqui, ó. Bom, terminamos. Então, é o seguinte, não sei se vocês prestam atenção assim, realmente, né, enquanto nós estamos nas ruas, né, das nossas cidades, é difícil a gente ver uma borboleta realmente, né? Aqui na minha casa, por exemplo,
O quintal, né? Terra, tem bastante matinho, florzinha, né? Os quintais dos vizinhos também tem bastante árvores, né? E plantas. Então, frequentemente aparece uma ou outra borboletinha, que aparece mais. E realmente, na rua, é difícil a gente ver as borboletas, né? E olha que interessante, o texto veio nos explicar o porquê que isso acontece, né? Porque não tem o alimento que elas gostam, né? E aonde aparecem esses alimentos? Nos terrenos baldios, aonde tem mais a ocorrência de flores e árvores, né? Mas também tem que ser aquelas próprias nativas, né? Não adianta ter as estrangeiras que não vai colaborar em nada, né? Muito bem, grifamos as informações mais importantes, interessantes, né? Descobrimos significados de palavras novas, como o arborizar, que é plantar árvores. Nós também descobrimos não, né? Retomamos a ideia de que quando eu não quero repetir a mesma palavra, eu substituo por uma que tenha o mesmo significado, né? Como nós vimos ali, insetos no lugar de borboleta, né? Bom, então terminamos mais uma leitura de estudos, né? Porque esse procedimento de grifar o que a gente acha mais importante é um procedimento de quem estuda, né? Então, vou deixar a tarefa para vocês. Qual é a tarefa, então, de hoje? Sobre a borboleta, tá bom? Sobre este texto que nós acabamos de ler. Deixa eu fechar aqui que eu acho que fica mais fácil. A tarefa, então, como vocês já conhecem, já tomaram ciência de todo o conteúdo do texto, fica então umas perguntinhas para vocês se aprofundarem um pouquinho mais no entendimento do texto, tá? Então, a tarefa, 3 perguntinhas. Por que a cidade não é um lugar ideal para as borboletas viverem? Então, em certo momento lá do texto, tem borboleta na cidade? Tem, mas não é um lugar ideal, né? Por quê? O texto coloca lá certinho, né? Tem um parágrafo que vai explicar certinho por que não é um lugar ideal para elas viverem. E aí você pode anotar. Se você já entendeu por que a cidade não é um lugar ideal para as borboletas, também você pode pôr com as suas palavras, não tem problema, tá? Desde que a resposta que você dê esteja adequada com o conteúdo trazido pelo texto, certo? Qual é a maior borboleta do Brasil? Essa não tem como você pôr com as suas palavras. Tem lá o nome certinho da borboleta, do tipo de borboleta que é a maior do Brasil. Aí você anota, tá bem? E a última, o que deve ser feito para as borboletas urbanas continuarem existindo? Foi o último assunto ali que nós conversamos sobre as borboletas no texto, né? Foi o último assunto citado. O que é que deve ser feito para que elas continuem existindo no ambiente urbano, nas cidades? Aí também você coloca aqui para mim, tá? E eu queria ressaltar o seguinte: copiou a pergunta, pula a linha, tá vendo? Tem o X, pula a linha, respondeu. Pula a linha novamente para copiar a segunda. Pula a linha, respondeu. Pula espaço para fazer a outra questão. Porque senão, gente, fica, né, eu falo sempre isso. Fica tudo emendado, fica difícil depois para a professora corrigir, saber onde termina a pergunta, onde começa a resposta. Tem criança também que faz assim, eu achei legal. Ela enumerou, né? 1, 2, 3. Ela copiou uma perguntinha embaixo da outra, né? Deu espaço, deu espaço. Na hora de responder, ela colocou 1, colocou a resposta. Eu já sei que é referente àquela pergunta.